A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E assim, a gente começa a compreender que a Gênese, quando Kardec vem trazer esse livro maravilhoso para nós, ele vem mostrar a realidade da ciência frente a algumas teorias lançadas pelas religiões até então. Lembrando que a ideia central da Gênese não foi Moisés quem criou, não foi revelado a Deus por Moisés, ele a tirou do livro dos Vedas, que data de mais de 10 mil anos. Porque Moisés estudou nos templos egípcios que estudavam os mesmos livros que estudavam os indianos. E no livro Faraó Amenefitar, Rochester relata que Moisés foge do Egito, vai para a Índia, estuda, aprende, escreve aquela síntese da Gênese e vem bem preparado para provocar os fenômenos que ele provocava pela mediunidade de efeitos físicos e tirar o povo hebreu do Egito. Aqui nós temos as aulas básicas. Capítulo 10, Gênese Orgânica. 10.1 Formação primária dos seres vivos. 1. Tempo houve em que não existiam animais, logo eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência deles. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas como surgiu o primeiro casal? Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre as quais apenas se pode formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Na época que Kardec trouxe-nos a Gênese tal qual ela é, muitas coisas ainda não tinham sido dito pela ciência. E lembrando que os espíritos não têm que revelar coisas futuras. Eles descrevem descrito de forma que você possa encaixar o que vem depois, aperfeiçoar e adaptar. Portanto, Kardec não disse que tinha a palavra definitiva. Ele tinha a palavra que assim que a ciência fosse mudando, a gente iria se adequar à ciência. Os conceitos da Gênese foram mudando, foram se modernizando, mas a base é a mesma. E a base, sendo a mesma, o que está aqui vale e continuará valendo como base do entendimento que ele colocou para nós, como espíritas, não ficarmos acreditando em fábulas que não tem como se concretizar pelos dados da ciência. 2. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados ou, se preferirem, germinados simultaneamente, em diversos lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta a da observação. Então, esses primeiros casais não surgiram em um só lugar, surgiram em vários pontos da Terra, conforme a observação demonstra. Porque não tinha como esses animais de um casal reproduzir tanto para ter em várias partes da Terra ao mesmo tempo. Então, vários lugares tiveram esses animais. Agora, como eles foram gerados? Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e, em proporções enormes, a presença das mesmas espécies, em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Então, para termos vários animais em vários pontos do globo da mesma espécie, com as mesmas características, eles não podem ter surgido em um só lugar. Tiveram que surgir em vários lugares. E tem a observação 103 ali no final, nota da editora, segundo Charles Darwin, 1809 a 1882, naturalista britânico, autor de Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, em 1859. As espécies
teriam evoluído pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas que, por sua vez, sofrem imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Então, esses animais, de acordo com o clima que eles estão, com as necessidades deles, eles vão passando por mutações genéticas. Mas depois teve um outro cientista, se não me engano, Lamarck, não estou certo o nome dele agora, ele chegou e fez o seguinte estudo. Aquele animal cria a necessidade. Ele desencarna, reencarna, e o seu princípio espiritual, seu princípio inteligente, imprime naquele corpo que vai nascer características compatíveis com a sua necessidade. E assim a girafa foi esticando o pescoço, geração após geração, pela necessidade da espécie. Cada grupo de espíritos de girafas que desencarnavam, reencarnavam e adquiriam mais um pouco de qualidade daquilo que eles precisavam. E assim foi o tempo passando e elas foram se transformando até ficar aquele pescoço gigante. Cada caso, cada situação, cada animal tem um histórico, tem uma história dentro desse processo evolutivo. A ciência vai fazendo os estudos, vai chegando a certas conclusões, vai elaborando teorias e vai pesquisando em cima dessas teorias para ver se elas podem se dar ou não. Essa é uma teoria bastante palpável, bastante aceitável. Ao longo de séculos, o acúmulo de pequenas mutações genéticas acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamentos. Se compararmos com a primeira geração daquela espécie, podendo surgir até novas espécies, bem diversas da primeira. A teoria mais aceita atualmente é, então, a de que todas as espécies do planeta estão de alguma forma interligadas, das mais simples às mais complexas. Então, dentro desse processo de mutação, de acordo com a mutação que aquele casal vai sofrendo, as suas descendências vão sofrendo, novas espécies vão surgindo, a mudança vai sendo tão grande que aquela espécie não tem tanta característica daquela que lhe deu origem, pelo processo de mutação. E isso a gente pode ver hoje a ciência fazendo algumas pesquisas mostrando que isso é possível. Quem já ouviu falar em epigenética, quem já leu sobre epigenética, existe uma série de fatores que interferem para que aquele organismo seja modificado, seja alterado. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível por parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criações simultâneas e múltiplas nos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Então, se uma causa deu início ao primeiro casal, essa causa pode se dar em qualquer parte do globo que estiver sob aquelas mesmas condições ou condições análogas. 3. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Então, à medida que os corpos inorgânicos vão se formando na natureza e em todos os meios, tem sempre formando algum tipo de corpo. Existe, para causar essa transformação, um conjunto de fatores, um conjunto de situações que levam aquele evento, acontecer aquela mudança. E aqui ele vai trazer várias explicações para que a gente possa encandear nosso raciocínio. 4. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio,
o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Combinando-se, estas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. Então, na natureza, nós temos os elementos químicos, que são 92, mais as mutações de laboratório da 106, e a partir deles temos então todos os corpos sendo formados, todos os vários óxidos, vários ácidos, vários álcalis, vários sais, para que alguns são extremamente tóxicos, mas são necessários ao processo de evolução de todos nós, de alguma forma precisamos deles. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja o movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Então, para que consigamos juntar duas substâncias e formar uma terceira, nós precisamos então de ter algum outro fator. Secura, umidade, repouso, movimento, cada um daquelas ali exige uma combinação de fatores. 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que delas resulta adquire outras, diferentes daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. E para que hidrogênio e oxigênio se unam para formar água, tem que ter o nitrato de prata. Portanto, é um terceiro fator que vai passar por aquela situação, vai formar a água e a nitrato de prata continua nitrato de prata, o oxigênio e hidrogênio vira água. Na água, a bem dizer, já não existe oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases tornados livres recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser, assim, alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. Desde que tenha as condições, elas vão ser compostas e vão ser decompostas. Seis. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre oxigênio e hidrogênio. Mas, se se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que o que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido e o hidrogênio se libera. Já não haverá água. Então, você pega uma substância que coloca na água que tem mais afinidade com o oxigênio. O oxigênio vai expulsar o hidrogênio e vai ficar com aquela substância e vai formar uma terceira e o hidrogênio vai ser liberado. E ali tem o número 104 que guarda entre si. A eletronegatividade é a maior ou menor tendência de um átomo para receber elétrons e formar um íon negativo. Então, essa questão de formar um íon negativo vai atrair uma outra substância que tenha um íon positivo e vai formar uma nova substância. Tem determinados elementos químicos que eles possuem na sua última camada de elétrons uma estrutura que a gente chama de íon negativo, e outras têm uma estrutura que a gente chama de íon positivo, para simplificar. E aí, quando elas se encontram, tendo afinidade, elas formam uma outra substância, uma outra matéria. Sete. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido.
de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, em outra proporção. Então, nós temos aí também a água pesada, nós temos várias outras classificações da água, das mudanças que se podem fazer em laboratório com essa água para finalidades as mais adversas. A água pesada é muito usada nos tanques de resfriamento dos produtos, de onde fica aquelas hastes de urânio ou plutônio radioativo. Então, a quantidade de água pesada é que vai definir maior ou menor intensidade radioativa. E, por conseguinte, maior ou menor quantidade de temperatura. Oito. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A imutável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Então, tem várias situações, tem vários princípios, várias combinações e várias proporções para que se obtenha determinados produtos. Por exemplo, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma ácido carbônico, o sulfúrico, o fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem ao óxido de chumbo, tais como litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. Então, a partir do momento que você tem o chumbo e o oxigênio, se eles estão juntos, eles começam a formar outras substâncias que são venenosas. Então, e tem aquelas que são úteis também para nós. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potássio. Olha como que o oxigênio entra em várias composições. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal, ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, os estalactites das grutas. Unida ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio, ou gesso, e o alabastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico, ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, ou sal marinho. Então, ele vai mostrando aqui como que algumas substâncias, ao serem misturadas uma com a outra, vai formar uma terceira, às vezes venenosa, às vezes tóxica, ou às vezes fundamentais para a nossa vida, como o ácido fosfórico com fosfato de cálcio. Então, tudo vai trazendo para nós um conjunto de fatores, um conjunto de consequências que vai nos ajudar, que vai nos proporcionar a nossa caminhada, o nosso processo de evolução, nosso processo de desenvolvimento, intelecto, para melhor compreendermos tudo o que está ali. E assim, alguns fatores ocorreram na natureza, sob certas condições, para que pudesse causar certas transformações. E com isso nós temos todos os conjuntos de minerais que nós temos hoje, não aqueles que são simples, ou os elementos químicos, porque esses ali já estavam na massa constituinte da Terra, mas aquelas combinações precisavam então de estar associadas a um conjunto de fatores que fossem, ao serem associados, ao serem implementados ali naquelas condições, transformassem aquela substância. Nove. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinações, mas apenas volatizados seus princípios constitutivos. Então, como tinha muitos gases tóxicos e vários tipos de gases em torno da Terra, eles foram, conforme a Terra foi esfriando, eles foram se misturando com outras substâncias e formando terceiras e quartas, e assim sucessivamente, para a gente ter o que a gente tem hoje.
Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Então, como a Terra estava se formando, não tinha as rochas que nós temos hoje, com as formações que nós temos hoje, as pedras que nós temos hoje, por exemplo, mas tinha no solo um conjunto de substâncias que, ao serem atingidas pela chuva, com aquelas substâncias ácidas das mais variadas, não só ácidas, mas também óxidas, alcális, todo aquele conjunto de substâncias químicas que tinha no ar, ao entrarem em contato com as substâncias químicas que tinham da Terra, formaram e transformaram, criando assim outros compostos, outros tipos de rochas, outros tipos de material que hoje a gente tem aqui na nossa natureza. Logicamente que nós acreditamos que tinha uma inteligência que gerenciava tudo isso para que as coisas fossem acontecendo da melhor forma possível, da forma mais condizente com a necessidade evolutiva e futura do globo. Lembrando que as inteligências superiores, elas usam as leis da natureza e elas podem então manipulá-las até certo ponto. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império das circunstâncias favoráveis, se combinaram, segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc. A princípio, em dissolução nas águas depositadas depois na superfície do solo. Então, primeiro, foi formando certas substâncias que estavam dissolvidas na água e depois, com o tempo, elas foram se acomodando em certas regiões sobre o solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatizáveis se volatizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Então tem um conjunto de fatores que acontecem, que ocorrem, para que as coisas se transformam. Por exemplo, que ele dá aqui, se a Terra voltasse a ficar incandescente, tudo que estivesse sobre a Terra iria evaporar e depois começaria todo um ciclo de novo a se formar, baseado nessas leis naturais que regem a nossa vida, que regem a existência aqui na Terra. 10. Essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como a fizeram a astronomia e a geologia de outros pontos de vista. Então aqui nós temos a astronomia, a geologia, a antropologia, a arqueologia, todos ajudando para entender esse processo de evolução da vida na Terra, e a química e a física também vão ter sua participação a partir do momento que nós começamos a entender essas formações químicas e certas leis também da física que agem em toda essa interatividade. 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assume certas substâncias ao passarem do estado líquido ao gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Então, tem certas substâncias que, ao se cristalizarem, automaticamente assumem essas características. Toda a gente conhece os cristais de açúcar grande. O cristal de rocha ou sílica cristalizada são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide, igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor
de água durante a congelação, sob a forma de agulha prismática. Então, ele vai mostrando para a gente aqui substâncias que cada uma delas assumem uma cristalização diferente, com a forma física diferente, mas sempre aquelas substâncias assumem sempre aquelas características, aquelas formas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam, se justapõem, segundo o exigem suas formas, de maneira a tornar cada uma o seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, é a constituir um conjunto simétrico. Então, as substâncias, seguindo a lei de atração, seguindo leis físicas, elas adquirem uma certa formação e algumas vezes até de forma tão simétrica que forma uma figura geométrica qualquer, de acordo com a característica daquela substância, como ele citou ali, principalmente a que forma pirâmide e que forma aquela pirâmidezinha hexagonal, 6 lados, e a ponta como uma pirâmide também hexagonal. E cada um vai assumir as suas características. Se a gente conhecesse todos aqueles materiais ali, a gente estaria vendo como que eles são formados, de que forma eles são estruturados. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau da temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação impossibilitando o arranjo simétrico não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Então, de acordo com as condições do local, das substâncias químicas envolvidas, se está em repouso, se está quente, se está frio, quais as substâncias se misturaram, qual a pressão naquele local. Então, todo um conjunto de fatores, de vetores que interferem no resultado final, ocorrendo, vai surgir aquela substância. E nós acreditamos, conforme está lá no Caminhos da Luz e no Evolução em Dois Mundos, que inteligências superiores faziam o arranjo sutil, aquele arranjo mais detalhado, mais transcendente, para que os fenômenos ocorressem, para que as transformações ocorressem. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Então, aquilo que cria os minerais, naturalmente cria os corpos orgânicos, porque é a mesma lei. Só que um pouco diferente, que os corpos orgânicos têm uma inteligência, um princípio inteligente, uma estrutura psíquica que o organiza e que mantém vivo, com várias funções pré-definidas para a manutenção da vida. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, e o carbono, os que desempenham um papel principal. Os outros entram acessoriamente. Então tem aquelas substâncias que vêm compor as moléculas daquela substância de uma forma, principalmente as moléculas orgânicas, são os principais, e depois tem os outros que entram acessoriamente, criando pequenas estruturas, dando-nos certas condições de vida um pouco mais saudável, ou menos saudável, se nós não soubermos gerenciar bem aquilo que ingerimos. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, a essência, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais,
e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Então, a gente vai deparar no reino vegetal e no reino animal com toda uma composição que depende daquilo que tem no reino mineral. Ele tem o número 105 e 106. 105, nota da editora: os tecidos orgânicos que formam os músculos, ossos, o sangue, o caule, etc., são constituídos por células, seres vivos microscópicos que apresentam funções especializadas necessárias ao funcionamento de cada órgão do ser a que pertencem. Então, essas células que nós temos, elas são um ser vivo comandado pela mente para cumprir as suas funções naquilo que se faz necessário. 106. Nota de Allan Kardec. O quadro abaixo da análise de uma substância mostra a diferença de propriedades que resulta da só diferença na proporção em que entram os elementos constituintes. Sobre 100 partes temos: açúcar de cana, 42,47 de carbono, 6,9 de hidrogênio, 50,63 de oxigênio. Açúcar de uva, 36,710 de carbono, 6,78 de hidrogênio, 56,51 de oxigênio. Álcool, 51,98 de carbono, 13,7 de hidrogênio, 34,32 de oxigênio. Azeite de oliveira, 77,21 de carbono, hidrogênio 13,36 e oxigênio 9,43. No óleo de nozes, 79,774 de carbono, 10,570 de hidrogênio e 9,122 de oxigênio, e mais 0,534 de nitrogênio, que é o chamado de azoto. Na gordura, 78,996 de carbono, 11,7 de hidrogênio, 9,34 de oxigênio. Na fibrina, 53,36 de carbono, 7,021 de hidrogênio e 19,685 de oxigênio, 19,934 de azoto ou nitrogênio. Então, pequenas mudanças têm os mesmos componentes. Logicamente, vai ter outros componentes minerais diferenciados, mas o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, nessas proporções, estão presentes em cada uma delas ali. Mudou uma pequena quantidade de algumas dessas, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, muda a composição, mudou a composição, lógico, muda aquilo que aquele material deixa de ser o material A para ser o material B. Alguns exemplos comuns darão a compreender a transformação que se opera no reino orgânico pela só modificação dos elementos constitutivos. Qualquer mudança altera toda uma estrutura da constituição biológica da pessoa, mudando a sua constituição química. No suco de uva não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias para produzir o álcool. De sorte que, em se bebendo o suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele só vai existir álcool depois da fermentação. E sobre a fermentação X, vira álcool. Sobre a fermentação Y, vira vinagre. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão,
produz aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Por isso, uma boa alimentação é fundamental para a manutenção da saúde. E boa alimentação nem sempre é comer qualquer coisa ou comer de tudo. Na semente de uma árvore, não há madeira, folhas, flores ou frutos, e fora erro, poderiam crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Então, aquela minúscula semente, como a sementinha de mostarda, bem pequenininha, ela tem um germe, ela tem um composto químico e uma energia vital, ela tem que ter uma energia vital, que em contato com a terra, ela começa a sorver nutrientes da terra e do ar e cria um pé de mostarda. Assim como qualquer árvore gigantesca, às vezes surge de uma pequena e minúscula semente. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais forma o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos. Como o sangue se transforma em carne, osso e bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto, que é o nitrogênio, e carbono, diversamente combinados. Sempre mostrando para nós que a combinação das substâncias químicas vai formar tudo que existe. De acordo com a combinação, temos um resultado. Tem o número 107, que é na semente, como em todos os ovos que presidem a formação dos seres vivos, encontram-se presentes os genes, que contêm o código genético com as informações necessárias à formação da planta. Então, tem o gene com o código genético, a formação da planta está naquela minúscula semente, e ela também tem uma energia vital para poder germinar. Sem essa energia vital, ela não germina. 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Portanto, uma fruta caída no chão, ela vai apodrecer. Mas se você come essa fruta, ela vai se decompor e tornar um nutriente necessário à manutenção da nossa vida. Mas, desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidade, e, por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Portanto, com todas as substâncias que existem, depende de uma combinação de fatores, uma combinação de ligações químicas e de elementos químicos para que elas sejam formadas tais quais elas são. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa. Para começar, quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca. Que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece noutros. A planta, clima, solo e vegetação estão intimamente ligados. No deserto do Atacama tem umas espécies de flores, são várias espécies de flores, que quando chove, normalmente a cada 7 anos, elas brotam, florem, dão semente, a semente cai e fica lá inerte, naquele terreno arenoso, sequíssimo, esperando que volte a chover novamente. 15. O que diariamente se passa a nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam.
Visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. Então, à medida que o globo foi se transformando, condições propícias foram se formando, as espécies foram aparecendo a partir de uma combinação de moléculas, de substâncias que eram fundamentais para a formação da vida. E os primeiros animais não foram formados assim ao acaso. Foi passando por várias e várias transformações até chegar naqueles animais gigantescos, naquelas plantas gigantescas. Substâncias essas que eram manipuladas por engenheiros siderais. Novamente, conforme está no livro A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos. A semelhança de forma e de cores na proporção dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal. Justapondo-se sobre a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjuntos análogos. Então, de acordo com as condições e com o tipo de material, forma-se um cristal. De acordo com as condições e do tipo de substâncias absorvidas e do clima, surgem-se aqueles corpos daqueles animais, daqueles vegetais. Tem o número 108 ali embaixo. Nota da editora. Hoje sabemos que os processos de reprodução de qualquer ser vivo dependem das informações contidas nos genes dos ascendentes do ser que está sendo gerado. Cada indivíduo, com as características e funções de seus órgãos, está relacionado com o ambiente em que vive, o que o torna melhor adaptado a grande e garante a sobrevivência da sua espécie. Então, todos os seres vão se reproduzindo com as características genéticas, dos genes que eles contêm, e o meio vai causar transformações, fazendo adaptar melhor a cada um naquelas condições, cada um nas suas necessidades. Mutações genéticas causam disfunções e alterações dos mais variados indivíduos, conforme foi visto antes, podendo até formar um outro ser totalmente diferente daquele que estava sendo visto anteriormente. 10.2 Princípio vital. 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então, ali estava falando do corpo material, a gente deu até umas pequenas palhinhas sobre a parte psíquica, mas agora ele vai falar um pouco mais sobre esse princípio vital. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que as distingue das substâncias inorgânicas. Então, todo vida, todo material orgânico, toda vida tem um princípio vital que lhe mantém a vida, que lhe mantém os estilos de conservação, de reprodução, crescimento e a vitalidade desse corpo. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta, prova evidente de que há, nestes últimos, o que quer que seja inexistente nos outros. Portanto, a química pode fazer várias transformações nos corpos inorgânicos, compor, decompor, recompor, mas nos corpos orgânicos ela só consegue decompor, não consegue recompor nenhuma folha morta. Não há como recompor algum corpo orgânico mantendo vida nele. Ele sempre vai se deteriorar. A partir do momento que ele não tem mais esse princípio vital, ele se deteriora. 17. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou integrado no sistema da
unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. Neste último sentido, que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Aí ele fala lá da questão, capítulo 6, uranografia geral. Portanto, tudo tem alguma coisa. Então, o princípio vital é alguma coisa particular da existência própria? Ou o que é o princípio vital? Então, ele vem trazendo para a gente, será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Então, esse princípio vital, por Kardec, ele é uma energia, vamos dizer assim, uma vibração, e um fluido, né? Hoje a gente falaria energia, e isso mantém a vida, mantém as condições de vida, mantém as relações de vida. E como nós vamos lidar com ele? Como nós vamos explicar? Como nós vamos saber de onde ele veio? E entender para onde ele vai? Que ele vai se decaindo até chegar à morte. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Então, vem que esse princípio vital, como ele surgiu? Os seres vivos, para manter-se vivo, foi desenvolvendo e criando combinações necessárias para manter esse princípio vital? Ou simplesmente absorveu do todo para manter a vida, depois ele vai devolvendo para o todo? O princípio vital ainda não é um princípio inteligente. 18. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio e hidrogênio, o nitrogênio, que chama aqui de azoto, e o carbono, unicamente teriam formado um material ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica, uma matéria viva. Então, esse princípio vital, ele dá aquele tchan para a vida, né? Vai fazer com que exista a vida. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala do plasma, que foi tão importante para fazer com que a vida surgisse no planeta Terra. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por este princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto. Como a carbonização da madeira, subsiste a extinção do calor. Então, e agora? O efeito que ele produz no corpo vai continuar existindo? Aí você queima a madeira, ali o carvão vai continuar com calor por um tempo. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto, que é o nitrogênio, e carbono. Mas não se reconstitui aqueles corpos porque já não existe a causa. Não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que é possível lhe é reconstituir uma pedra. Então, pode reconstituir uma pedra, mas não dá para reconstituir um corpo orgânico. Então, ele coloca, e esse efeito, como que é? O efeito do princípio vital, aquele corpo físico, mesmo ele sendo extinto,
aquele corpo vai continuar morto, mas vai continuar. Ele vai passar pelo processo de decomposição com o tempo, mas por um certo tempo ele vai estar ali existindo. Portanto, esse princípio vital, ele cria uma condição e mantém essa condição por um certo tempo. 19. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se, mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Então, para formar um corpo orgânico, todo o processo tem que desenvolver também uma eletricidade. É uma hipótese. Então vamos ver. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que, durante a vida, se desprende pela ação dos órgãos, e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Então, é um processo que ele está mostrando, uma possibilidade em que as células vão produzindo uma eletricidade. Essa eletricidade seria, então, uma espécie de princípio vital que, enquanto tem as condições de produzir essa eletricidade, mantém a vida. No dia que não tem mais condições de produzir essa eletricidade, extingue-se a vida. Com isso, dentro dessa teoria, nós vamos entender que, enquanto for mantidas as condições de vitalidade, ou seja, das células conseguirem produzir essa eletricidade, nós vamos mantendo a vida. Mais ou menos, tem alguma coisa a ver, mas não é só isso. Aí tem um 109 ali com relação à ação dos órgãos. Nota da editora. Hoje sabemos que se refere às células. O metabolismo celular, na troca iônica da bomba de sódio e potássio, produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, produz eletricidade animalizada, pois que é realizada por um ser vivo, a célula. Com a morte da célula, cessa a produção de eletricidade resultante de seu metabolismo, do conjunto dos órgãos do corpo como um todo. Então, quando você tem esse padrão, esse conjunto de ações funcionando, essa eletricidade está sendo produzida e mantém a vida. Cessou, a célula não vai ter vida e ela vai ter que ser eliminada do corpo, ou todo o corpo vai ser eliminado. 10.3 Geração espontânea. Tem uns números 110 ali. Nota da editora. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa hipótese de geração espontânea ou biogênese foi descartada. Pois até meados, até 1850, acreditava-se dessa forma. Quer dizer que o desenvolvimento pleno da ciência, ele vem sendo construído ainda ao longo de tantos séculos, e a gente pensa, nossa, tantas informações, tantas descobertas, mas são muito recentes. 20. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos das mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Todos nós vamos fazer esse questionamento, vamos fazer essas perguntas e vamos procurar. Por que não? Era para continuar a fazer a geração sequencial, mas por que não? Nota da editora, que tem o número 111. O planeta não apresenta as mesmas condições que possibilitaram a existência dos seus primeiros habitantes. Então, em cada condição, as condições que a Terra apresenta hoje, as condições apresentadas, são diferentes de épocas passadas. Portanto, aquilo que nós vemos hoje, que nós temos hoje, como condição para gerar uma vida, não vai ser as mesmas que tínhamos lá 4
bilhões de anos atrás. Então, lá foi trabalhado um conjunto de sequenciais, além dos engenheiros siderais, é lógico, para criar as primeiras vidas. Agora, as condições são outras, já tem as vidas necessárias. Mas quem pode garantir que não está se formando microvidas constantemente no nosso planeta? Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este. Formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pelas simples reuniões dos elementos que os constituíram, sem germes previamente produzidos, pelo modo ordinário de geração, ou por outra, sem pai nem mães? Vai gerar? Gera esses germes? Quais tipos de germes? Logicamente que nós podemos dizer que as condições apresentadas hoje no planeta não oferecem mais para nós a possibilidade de criar vida tal qual criou há bilhões de anos atrás. Mas quem pode garantir que não existe uma constante criação de microvidas? Microvidas que eu digo, vírus, bactérias, alguns tipos de algas, e vai passando todos pelo processo de transformação? Quem garante que não? Logicamente que também não vamos dizer que sim, mas existe essa possibilidade de estar formando-se vidas. Haja visto mutações que existem constantemente, seja natural, seja produzido pelos homens. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas, que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmado sobre o fato de que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo até que as circunstâncias lhe favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Logicamente que os primeiros tipos de cada espécie lá atrás teve uma condição. Agora as microvidas, pode ser que apareçam, por que não? Nós não sabemos como foram gerados os primeiros lá atrás, fazemos com conjecturas, lançamos uma hipótese, mas, logicamente, que aqui vai formar o estudo dizendo que não vai ter essa geração espontânea, que não vai ter criando uma vida nova, que apenas as que existem, elas estão latentes em algum lugar e em determinadas condições o favoreçam, elas eclodem. E isso a ciência mostra que sim. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles em os quais a vida começa a despontar em organismos extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente análoga às que se produziu nas primeiras idades do mundo. Portanto, os seres mais rudimentares eles surgiram espontaneamente. A partir de um determinado momento, eles foram sendo manipulados para serem encaminhados para um processo de evolução e foram se aperfeiçoando, até chegar ao que nós temos hoje. Mas lá naquelas condições, lá nos primórdios dos tempos, e logicamente com os fluidos e os componentes sendo manipulados pelos engenheiros siderais. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo. Logo, tiveram um começo. Se o musgo, o link, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que
não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos. Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e, até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdade absolutas. Então, tudo fica no campo das ideias até que consigamos fazer os experimentos e provar, por uma técnica bem específica, que é possível acontecer aquele fenômeno. Enquanto isso não pode, está no campo das ideias. – 23. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não existe um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? Ele pede para olhar o item 25. No estado atual de nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável, e que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Então, tudo na vida tem uma sequência a ser estabelecida, tem um raciocínio a ser estabelecido. E precisamos procurar encontrar esse fio que nos conduz a encontrar essa verdade. Esse fio de ligação entre o pólipo e o elefante certamente existe. E certamente um dia vamos descobrir todo esse elo de ligação, como já existe vários estudos que mostram que existe um processo de evolução entre as espécies que foram passando de uma pela outra, até que chega em todas aquelas que existem. O problema que fica a pergunta é como surgiu o primeiro casal. Tem o número 112, que é a nota da editora. Atualmente temos a teoria da evolução química ou molecular, que postula que a vida surgiu a partir do processo de evolução química de compostos inorgânicos, dando origem às moléculas orgânicas e, depois, às primeiras e mais simples formas de vida. Todas essas teorias existem também explicada, ou existe uma explicação um pouco mais aprofundada do que aqui no A Caminhos da Luz e no Evolução em Dois Mundos. 113. Nota de Allan Kardec. Revista Espírita de julho de 1868. O desenvolvimento da teoria da geração espontânea. Artigo A Geração Espontânea e a Gênese. Então, desenvolveu-se uma teoria, mas... E aí? Existe ou não existe? A questão é, lá atrás, nos primórdios, de alguma forma, aconteceu a geração dos primeiros seres. Mas depois, foi sempre passando pelo processo de evolução. Agora, entre os seres ínfimos, quem garante que não tenha um mecanismo da natureza que ainda não descobrimos que faz com que eles apareçam? É uma questão que não pode ser descartada. 10.4. Escala dos seres orgânicos. 24. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os hófitos ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor e de água. Estiolam-se e morrem desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo, mais acentuado, conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. Então,
As plantas estão lá no solo e ficam presas ao solo, se alimentando das nutrientes que tiram do solo e também do ar, conforme a gente sabe hoje. Mas elas têm vida, assim como os animais têm, só que os animais se locomovem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta mantém-se preso ao solo, como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. O zoófito, olhando, parece uma planta, mas na realidade é um animal. Então seria o intermediário entre a planta e o animal. Assim também temos as plantas carnívoras, que embora sejam uma planta, elas têm toda a artimanha para pegar suas presas e comerem. E algumas são capazes de comer até um rato de tamanho razoável. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto os helmintos ou vermes intestinais. Então, esses pólipos são animais que só distinguem das plantas pela capacidade de locomover, não têm os órgãos tão bem definidos como no animal. São bem rudimentares. Então, o que o Kardec está trazendo aqui para a gente? Uma escala das plantas aos seres superiores. Os moluscos, animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, as ostras, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Então, chegando nós nesses insetos, já tem aqueles que têm uma certa capacidade bem distinta, uma inteligência bem desenvolvida, como é o caso principalmente da abelha e algumas formigas. A aranha também ela tem a artimanha de fazer a teia para pegar suas presas, mas igual a abelha, convenhamos, são poucos insetos com tamanho e inteligência. Inteligência de uma abelha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. E a gente vai vendo que nos pássaros tem alguns que são muito inteligentes. Tem o gavião africano que se alimenta de osso, ele pega um osso, leva a uma grande altura, mira uma pedra e solta. Então, mostra que ele tem uma inteligência, que ele consegue fazer até um cálculo para acertar aquele osso na pedra. Temos os papagaios ou os psitacílgos, que todos eles têm uma capacidade de aprender que encanta os seres humanos, e assim sucessivamente. 25. Se se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Então, aqui já fez uma analogia mostrando o processo evolutivo da planta até o animal vertebrado. E tem gente que ainda fica debatendo como que é o processo evolutivo do ser humano. Compreende-se então a possibilidade de que os animais de organização complexas não sejam mais do que uma transformação ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e assim sucessivamente, até o primitivo ser elementar. Então, vem seguindo todo um processo de evolução para que a gente possa entender. Os animais de organização mais complexas, eles estão, pelo que se deduz, a transformação daqueles mais rudimentares, que foram passando por aprimoramento. Isso levou milhares, milhões e milhões de anos até chegar num ser
mais complexo, um ser de maior porte. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios da formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do ácaro ao elefante? Olha que interessante. Aí ele pede para a gente olhar o item 23, que é o processo de evolução e crescimento dos seres. De acordo com o que fica dito, percebe-se que não exista geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas seres foram tornando propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se. Os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Então, o ciclo evolutivo foi se processando lá dos mais rudimentares, seguindo o ciclo de evolução, o ciclo de crescimento, até que pudesse chegar a um ser mais complexo, no caso os mamíferos. Depois, uma vez instalada em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos, de onde ela surgiu, não desapareceram para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que de transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia assim porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Então não vai aparecer um elefante no estalar de dedo. Ele surgiu a partir de um conjunto de ciclos evolutivos até chegar onde ele está hoje. Então são eras e mais eras para chegar aonde nós estamos, para chegar na conformidade que nós estamos hoje de todos os seres vivos que existem na Terra. São evoluções que se passaram de eras em eras, de seres a seres. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Então, um processo evolutivo dos seres, dessa evolução em ciclos, né, de várias e várias etapas do processo, para chegar nos animais de grande porte, mais organizados, é a teoria mais aceita e é aquela que é compatível, que vem de encontro a tudo aquilo que a gente tem como racional. É interessante que todas essas ideias, todas essas formações foram sendo trabalhadas, mas sem a reencarnação desse princípio inteligente, a transformação não se dá, porque ele reencarna várias vezes numa etapa de uma mesma característica, passa para a próxima, e passa para a próxima, e passa para a próxima, e passa para a próxima, sempre é uma infinidade de anos, vamos dizer assim, milhares e milhares de anos em cada etapa para adquirir as qualidades necessárias desse princípio inteligente para estar em uma organização superior e até mesmo para ajudar a moldar essa organização superior. 10.5 O homem corpóreo. 26. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Então, o ser humano, comparado com os animais, eles têm os seus órgãos têm as mesmas funções, vai diferir no tipo de célula que tem ali e na vibração, mas os órgãos são todos equivalentes. Ele nasce, vive, morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo que vive. Não há, nem em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. O átomo e a composição desses órgãos são as mesmas. O tipo celular é que é diferente. A vibração celular é diferente. O resto, tudo igual.
Como estes, ao morrer, o homem restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos materiais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Então, certas experiências são feitas com animais porque não podem e não devem ser feitas com o próprio ser humano. Aliás, algumas não deveriam ser feitas nem com os animais. 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele, vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos ademanes do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, sinais característicos. E tem também o gorila, que ainda é mais semelhante ao ser humano pela aparência, pelos gestos e até mesmo pela violência. E pela afetividade também. Há tempos, uma pessoa pegou um filhote de gorila, cuidou dele até a idade adulta. E depois ele foi soltá-lo perto de um grupo de gorilas. Então ele levou ele até lá, soltou, deixou que eles fizessem a aproximação, eles fizeram lá todos aqueles rituais para aceitá-lo ou não. Se não fosse aceito, ele teria que voltar, porque senão teria um fim a vida dele ali. E ele foi se aproximando, eles foram olhando, aceitaram ele junto. Passado um tempo, esse tratador foi lá levar algumas frutas e até mesmo vê-lo. Bem corajoso também, né? Bom, ao chegar ele pegou o celular para fazer uma selfie em direção àquele gorila que ele tinha criado. E os outros vieram também para fazer pose, para tirar foto. Assim que ele fez a pose, os outros imitaram fazendo a pose. Então, mostra que eles aprendem, tentam imitar, ou seja, já tem uma inteligência um pouco mais desenvolvida, assim como outros animais também têm essas características. A inteligência, gente, quando a gente fala que os animais têm inteligência, eles não têm a inteligência de um ser humano de aprender a construir um computador, mas eles têm uma inteligência que muitas das vezes se destacam entre aqueles grupos. Aqueles cavalos adestrados, que a gente costuma ver os vídeos ou alguns espetáculos, eles são animais que têm uma inteligência diferente dos outros cavalos. E assim você vai encontrar cães, os cachorros, que você vai ver que alguns têm uma inteligência maior do que a dos outros, mesmo dentro das mesmas raças, dentro das mesmas espécies. Então nós temos que estar sempre olhando com uns olhos um pouco mais transcendentes, um pouco mais sofisticados para os nossos irmãos animais. Tem um 114 ali sobre o jocó. Nota da editora: nome de origem banto ou sudanesa, dado por alguns autores ao chimpanzé e ao orangotango, ou aos mamíferos antropomorfos em geral. 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o link até a árvore, desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade. E seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Então, conforme vimos lá atrás, sempre um animal, uma planta, um animal de uma classificação ligeiramente superior, ele tem alguma coisa que o ligue ao inferior. E entre o animal e a planta, nós temos o zoófito, vivem grudados, normalmente são animais aquáticos, que vivem grudados como plantas, mas têm uma vida como animal. E temos as plantas carnívoras, que, embora sejam plantas, têm o hábito de comer certas presas, desde de algumas que comem apenas mosquito e algumas que conseguem comer até um rato de um razoável tamanho. Acompanhando-se passo a passo, a série dos seres dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que
são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, se há de ele ter formado. Olha, se alguém tem dúvida que o Kardec aceitava e o Espiritismo aceita que o homem veio do macaco, aqui está bem claro. Nós somos um elo muito próximo com os macacos. – 29. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Então tem uma série de sequências, conforme foi levantada, conforme foi visto, e mostra-nos que viemos de um processo evolutivo, do qual o elo anterior a nós, no animal, seria os macacos. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Então, o animal vai fazendo todo um processo de evolução, um processo de crescimento, dentro da sua própria escala. E o princípio espiritual, em uma determinada época, em um determinado momento, vai passar para a hominilidade, para o reino que nós chamamos atualmente de hominal. Quando se dá, de que forma, não o sabemos. E assim, esse princípio vai passando por escalas de evolução, de aperfeiçoamento, até que um dia cheguemos à angelitude. Então, o corpo vai tendo processo de aperfeiçoamento e o espírito temos também que fazer esse processo de aperfeiçoamento. 30. O materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com elas sofrer. Quanto mais a ciência desenvolve, quanto mais ela descobre, mais o espiritismo avança e mostra que está certo, porque se mostrar em algum ponto que estamos equivocados, devemos renunciar ao nosso ponto de vista e adotar o da ciência. Mas não uma ciência que vai inventar um artigo científico para dizer que é dessa forma e não daquela. Vamos ser racionais, porque no mundo de hoje tudo é possível. O espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde o outro convém deter-se? Então, a doutrina espírita ela vai abrindo caminhos, iluminando horizontes para aqueles que querem seguir adiante. Se os cientistas fossem espíritas, certamente descobririam muito mais coisas, porque contariam mais com a intuição e a espiritualidade, vendo neles pessoas mais responsáveis. Caso se tornassem por ser espírita, passariam informações mais transcendentes, mais aprofundadas sobre os assuntos. Enquanto não procurarmos compreender a existência da vida material tal qual ela é, ficaremos marcando passo, ficaremos marchando no mesmo ponto. Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história dão conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver atirado lama? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver tirado na lama? Então, atira lama
e depois vai tecer uma coroa de glamour por aquela pessoa. Tudo que quando uma pessoa é meio visionária, que ela começa a visualizar o futuro, vislumbrar o futuro, ou um futuro, aqueles que estão ao redor dele ficam meio assim, né? Por que isso? De que forma? Mas por que ele acha isso? Eu cito hoje os smartphones. Se há 40 anos atrás a gente dissesse, um dia a gente vai ter uma televisãozinha que anda na mão, a gente pode falar com qualquer lugar do mundo com ela, a gente vai fazer conta, vai fazer uma série de operações, uma série de trabalhos, vai verificar até a conta no banco. Seríamos taxados de louco. E talvez eu nem nos atirasse em lama, não, atirasse em pedra. Mas, ainda bem que não falamos, e se falamos, a pessoa não deu muito valor àquilo que a gente tinha falado. Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo o mundo bem mais importante para o homem do que a América. Portanto, nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para outro. Ele citou aqui as Américas, porque ele citou primeiramente Cristóvão Colombo, que visionou um mundo novo, quis atravessar o oceano, foi buscar patrocínio, foi buscar os recursos para poder atravessar o oceano e chega na região do Caribe. Então, ele faz essa colocação com relação a chegar à América e descobrir um mundo muito mais sofisticado, muito mais importante do que esse chamado mundo novo, esse conjunto de continentes que naquela época estava sendo desbravado. Galgado o ponto em que nós achamos com relação à Gênesis, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. E aí, a gente vai então para a Gênese espiritual no capítulo 11, sejam muito bem-vindos. Agradecemos você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem. É importante, então, que nós procuremos compreender que a doutrina espírita vai sempre deslanchando, vai sempre buscando alcançar patamares de entendimentos maiores. Hoje entendemos que o nosso modo de pensar, de agir, interfere na nossa saúde. Hahnemann trouxe isso antes da doutrina espírita. E, muitas das vezes, nós vemos até espíritas falando, mas eu não acredito na homeopatia, eu não acredito nisso. Ao passo que eles seriam pessoas que deveriam estar estudando e aprofundando para dar esse salto, esse impulso transcendente para que a humanidade começasse a despertar para uma nova realidade. Precisamos, pois, entender e abrir nossos horizontes para novas possibilidades que a vida traz para nós, para novas possibilidades que todos nós devemos procurar construir em nosso coração.